Bem, esta é a terceira parte da nossa aula de revisão que trata do Teorema de Thevenin. O que vem a ser esse Teorema de Thevenin? Então, ele diz que qualquer circuito pode ser representado por uma tensão e por uma resistência apenas. Então, todo esse circuito aqui pode ser representado por uma tensão, que é chamado equivalente de Thevenin, VHT, e por uma resistência, que é a resistência equivalente de Thevenin, RTH. Ok? Então, nós vamos aprender os passos para transformar este circuito em uma fonte e uma resistência. Com qual objetivo? Poder, por exemplo, substituir esta resistência R4 a qualquer momento por outra resistência, sem precisar fazer todos os cálculos novamente. Imagina que se eu quisesse substituir essas resistências por uma única resistência, o que eu teria que fazer? Eu teria que associar em série R3 com R4, transformando essas duas resistências em uma só. Esta nova resistência ficaria em paralelo com R2. Resolvido este paralelo, ficaria novamente uma resistência só, e essa resistência estaria em série com R1. Quando resolvesse esse série, é que nós teríamos uma única resistência. Com o teorema de Thevenin, eu posso transformar esta parte do circuito em uma única fonte, uma única resistência e ficar substituindo como quiser essa resistência aqui, que seria a resistência da carga. Então vamos ver como é que funcionam esses passos, tá? Então retira-se essa resistência e fica-se disponível aqui os pontos entre A e B, tá? Primeiro passo, eu retiro a resistência que eu quero deixar disponível para ficar substituindo. Primeiro passo foi esse. Segundo passo é o seguinte: nós temos que calcular a tensão entre esses dois pontos. Mas o que acontece? Se este circuito está aberto, tá? O que é que vai acontecer? Não tem circulação de corrente sobre esse resistor. Logo, nós vamos descartá-lo nessa etapa e o ponto A vem para cá. Quando o ponto A vem para cá, então a pergunta fica sendo: qual é a tensão entre esse ponto A e o ponto B? Repetindo, como não tem corrente passando no resistor R3, vamos descartá-los nesse momento e o ponto A se torna esse ponto aqui. A pergunta é: qual é a tensão entre esses dois pontos? A tensão entre esses dois pontos vai ser a queda de tensão sobre o resistor R2. E quem é queda de tensão sobre o resistor? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele, certo? Eliminando o R3, nós temos apenas dois resistores no circuito, R1 e R2. R1 e R2 em série, gente, qual vai ser a resistência equivalente entre eles? 6 mais 3, 9. Então, nós temos aqui uma resistência equivalente de 9. Se nós conhecemos a resistência equivalente e a fonte, dá para saber qual é a corrente, né, que passa aqui. Então, podemos calcular a corrente que está passando aqui nesse circuito, porque tensão é igual a resistência vezes a corrente. Logo, a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Tensão é 12, a resistência em série é 9. Nós temos aqui uma corrente de 1,33 ampere passando aqui, ok? Bom, qual que era a pergunta? Qual é a queda de tensão em cima desse resistor aqui? Quem é queda de tensão? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Vamos calcular. Vamos lá, calcular a queda de tensão no resistor R2. Queda de tensão em R2 é o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Logo, nós teremos a resistência 6 e a corrente que passa por ele acabamos de calcular, 1,33. Assim, a queda de tensão no resistor 2 é 7,99
que é aproximadamente 8 volts. Tudo bem? Até agora, tudo que nós estamos fazendo, nós já conhecemos, que é cálculo da queda de tensão. Mas esta configuração tem outra forma da gente ver, tá? E este recurso se chama divisor de tensão. Muito bem, então vamos agora relacionar esta tensão, na verdade chamar essa tensão de tensão de Thevenin. Como seria? A tensão de Thevenin é a queda de tensão em cima desse resistor, porque nós queremos saber a tensão entre o ponto A e B. Logo, quem é queda de tensão no resistor? A corrente que passa por ele vezes a resistência, certo? Mas quem é a corrente que passa por esse resistor? Vai ser a tensão sobre a resistência equivalente, que foi justamente o que nós fizemos, tá? A tensão sobre a resistência equivalente, que é a soma desses dois aqui. R1 com R2 é o valor da corrente. Esse valor da corrente nós vamos multiplicar por R2. Olha só. Então, é a mesma conta, só que está sendo visto de uma forma um pouquinho diferente. 12 dividido por 9 vezes 6. Então, a tensão de Thevenin fica 8 volts, tá? É esta mesma continha que nós fizemos, só que numa fórmula direta, já entre esses dois pontos. Se você não lembrar da fórmula direta, você pode fazer o passo a passo, mas o importante é saber que nós queremos descobrir a queda de tensão em cima desse resistor, tá? Que vai ser chamada de tensão de Thevenin. Bom, isso que nós fizemos foi o divisor de tensão. É a mesma coisa de você olhar para esse circuito, redesenhá-lo dessa forma para ver melhor e chamar o ponto A aqui de tensão de saída, Vout. O ponto aqui antes do R1 vai ser a Vin, tensão de entrada. Então perceba que este circuito é igual a este. E a pergunta é: quem é o V de saída? V de saída é a queda de tensão sobre o resistor 2. Outra forma de escrever a mesma coisa é V0, que é o V de saída, é igual a R2 sobre R1 mais R2, que multiplica a tensão de entrada, ok? Esta aqui é a fórmula padrão do divisor de tensão. Perceba o seguinte, na fórmula que nós tínhamos utilizado, o que é que mudou? Simplesmente a posição de R2. Porque quando nós escrevemos a fórmula dessa maneira, fica mais fácil entender que este valor de tensão sobre a resistência equivalente é um valor de corrente, certo? E na forma mais padrão de escrever o divisor de tensão, a tensão veio multiplicando aqui fora e o resistor veio para cá, ok? Mas é a mesma fórmula, chega no mesmo resultado. Você vai encontrar mais comumente na literatura esta fórmula para divisor de tensão, mas se nós deduzirmos passo a passo, é essa aqui, que é a mesma coisa, onde nós conseguimos visualizar melhor que aqui está a corrente que multiplica o resistor 2. Atenção que é o seguinte, ó, você pode fazer isso para outros resistores também que estejam em série. O que é o objetivo disso? Eu tenho uma tensão, por exemplo, 12 volts, mas a minha carga aqui na saída, eu quero valores diferentes de tensão. Então, eu posso ter valores inferiores a essa tensão de entrada, mediante a escolha correta dos resistores que estão em série. É só modificar aqui R1, R2, R3 para descobrir qual é a tensão em cima de cada resistor, ok? Esse foi o primeiro passo para a resolução do problema pelo teorema de Thevenin, que foi descobrir a tensão de Thevenin, que nós descobrimos. O que seria o segundo passo? Nós temos que descobrir agora a resistência de Thevenin.
Para descobrir a resistência de Thevenin, nós temos que fazer um curto-circuito na fonte. Ó. O que é que significa isso? Nós estamos tirando a fonte do circuito e substituindo ela por um fio, um curto-circuito na fonte. Quando nós fazemos isso, o circuito vai mudar. Lembra que ele continua aberto aqui entre A e B. E qual vai ser a pergunta? Quando eu curto-circuito a fonte, qual é a resistência equivalente que sobra medida entre os pontos A e B? Seria como se eu viesse aqui com um ohmímetro e medisse a resistência entre os pontos A e B. No primeiro passo é como se nós estivéssemos vindo com um voltímetro e tivéssemos medido a tensão aqui. Isso para encontrar a tensão de Thevenin. Agora nós estamos medindo a resistência. Então vamos aqui visualizar este circuito sem a fonte, tá? Então, sem a fonte, ele ficaria desta forma aqui, ó. Então, seria essa resistência R1, que vale 3, está em paralelo com a resistência 6. Conseguem ver isso? Tá? Então, percebam que este circuito é a mesma coisa desse aqui, ó. Só redesenhando para visualizar melhor que a resistência R1 e a resistência R2 estão em paralelo. E este paralelo está em série com a resistência R3. Olha só a resolução, ó. 3 multiplica em cima, soma embaixo, paralelo. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Ok? É a resolução do paralelo. Somado com 2, porque está em série com esse aqui. Logo, 18 sobre 9 mais 2, a resistência equivalente dessas três resistências, quando nós curto-circuitamos a fonte, é de 4 ohms. Muito bem, nós descobrimos uma tensão de Thevenin que tem um valor de 8 volts e uma resistência equivalente de Thevenin que tem um valor de 4 ohms. O ponto A e B continua aqui, ó. Este é o circuito equivalente de Thevenin. A questão terminou? Não. Agora que nós temos o circuito pronto para inserir diferentes resistências aqui entre o ponto A e B. Lembra que a nossa resistência era de 4 ohms. Quando eu inserir essa resistência de 4 ohms no circuito, eu posso agora calcular a corrente desse circuito, ok? Colocamos a resistência de volta no circuito e agora, olha só o que acontece. Nós podemos calcular aqui, então, a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A corrente vai ser a tensão sobre a resistência. Essa é a corrente total que nós estamos calculando. Então, quem é a tensão? 8 volts. Quem é a resistência? A soma dessas duas, 4 mais 4, fica 8 ohms. Logo, a corrente que passa nesse circuito é de 1 ampere. Se nós quisermos saber exatamente qual é a tensão, a queda de tensão em cima desse resistor, R4, nós podemos calcular aqui como foi feito a tensão de Thevenin. VR4 é a tensão de Thevenin sobre a resistência de Thevenin mais 4, R4 vezes R4. É a mesma fórmula aplicada. Tá? Então, esse resistor R4 tem uma tensão de 4 volts aplicado a ele. Olha só, percebe o seguinte, esse circuito não é um divisor de tensão? Então, aqui nós temos 8 volts e 2 resistores iguais. Logo, essa tensão aqui está dividida pela metade. Tem 4 volts aplicado aqui e 4 volts aplicado aqui. Tá certo? Olha só o circuito, tá? Então, o que é a vantagem disso? Nós podemos agora pegar esse circuito do jeito que está e aplicar diferentes resistências, tá? Diferentes resistências aplicadas diretamente no circuito e calcular rapidamente a corrente desse circuito. Então, as questões serão dessa forma. Você prepara o circuito para ficar substituindo as resistências, certo? Vamos ver agora mais um exemplo
desta aplicação, ok? Seguinte, olha só. Usando o teorema de Thevenin para encontrar a corrente na resistência RL, que está entre os pontos A e B. Quando RL for 10 ohms, na letra A, depois quando for 50 ohms. Qual seria o primeiro passo? Vamos remover RL. Quando nós removemos RL, o que é que acontece? Removemos RL, não terá corrente passando aqui nesse resistor de 20 ohms. Logo, temos que descobrir qual é a tensão entre esses dois pontos aqui, A e B. Lembrando do que foi falado, de cara, ó, aqui não vai aparecer um divisor de tensão? E essas resistências são iguais? Logo, essa tensão vai ser dividida por 2, tá? Porque as resistências são iguais. Mas vamos verificar o cálculo, ó. Então, seria 40, que multiplica 20 dividido por 40, que é a aplicação do teorema de Thevenin, tensão de entrada sobre tensão de entrada que multiplica R2 sobre R1 mais R2, 20 volts. O potencial entre os pontos A e B é 20 volts. Ok? Esse foi o primeiro passo. Tá? Então, estamos aqui. Passamos do primeiro passo. Agora, o que nós temos que fazer? Encontramos a tensão de Thevenin. Temos que encontrar a resistência de Thevenin. O que é o passo a passo? Curto-circuitamos a fonte. Quem é que estava aqui, gente? A fonte de 40 volts. Ela foi curto-circuitada, certo? Permanece o ponto A e B aberto. Vamos agora resolver este equivalente aqui, ó, 20 em paralelo com 20 e depois em série com 20. Então, fica 20 mais 20 com 20 em paralelo. Esse resultado dá 30 ohms. Faça aí, confira os cálculos. Nós encontramos agora a resistência equivalente Thevenin. Pronto. Daqui para cá, ó, substituindo, nós temos que ficou 20 volts a tensão de Thevenin, 30 ohms a resistência equivalente de Thevenin. Nosso circuitinho ficou desse tamanho. Agora, o que a questão pede? A, quando RL for 10. B, quando RL for 50. Olha só, quando RL for 10, então fica tensão de Thevenin sobre resistência de Thevenin mais 10. 20 sobre 30 mais 10, 20 sobre 40, 0,5 ampere. Ok? É o cálculo da corrente. A corrente sobre esse resistor RL. Quando o RL for 50, substituir aqui 50, então nós teremos uma corrente de 0,25 ampere. Quando a resistência aumentou, a corrente diminuiu. Ok? Boa sorte para todos, bons estudos.